Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta ao nosso momento da Bíblia para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Nosso momento hoje é bem rápido, é a respeito da introdução ao Novo Testamento. O Novo Testamento, ele pode ser dividido em vários pontos. Nós temos, num primeiro momento, os livros que são chamados de evangelhos, são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois nós temos um livro histórico chamado Atos, e aí nós temos um grupo chamado de epístolas ou cartas. Estas cartas podem ser divididas em cartas paulinas, porque o autor é Paulo, e as outras cartas que têm outros autores. Então, as cartas paulinas, pela ordem, seria 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas, Romanos, Colossenses, Filipenses, Filemão, 1ª Timóteo, Efésios, Tito e 2ª Timóteo. As outras cartas de outros autores são Tiago, 1ª e 2ª Pedro, Hebreus, Judas, 1ª, 2ª e 3ª João. E por fim, nós temos um livro, que é o livro das Revelações, ou o livro chamado de Apocalipse, e é as Revelações. Eu coloquei aqui aos amados a ordem em que as coisas aconteceram. Então nós temos a história que vai do nascimento de Jesus, na verdade um pouquinho antes do nascimento de Jesus. Num determinado momento ele é contado como ponto zero, então até antes desse ponto nós usávamos uma cronologia decrescente até chegar ao zero do nascimento de Jesus. E daí por diante nós usamos uma cronologia crescente, como o amado pode ver aqui. E aí nós vamos desde este ponto histórico que a história achou por bem determinar como ponto zero, que é o nascimento de Jesus, até o ano de 90 depois de Cristo, quando João é exilado em Patmos, e depois, óbvio, acontece a sua libertação, enfim, mas em que é escrito o livro de Apocalipse. Tá? Então, essa é a história contada no Novo Testamento. Então, nós temos aqui aproximadamente 90 anos, menos de 100 anos, porque estas datas são datas aproximadas. Então, nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas e João contam de um período um pouquinho anterior ao nascimento de Cristo, até mais ou menos 30 e pouco, que seria a data da crucificação e da ressurreição de Jesus. Depois deste ponto, do ponto de ascensão, até o final da 3ª viagem missionária de Paulo, quando ele já está preso em Roma, nós temos o livro de Atos. E aí, entre a 2ª e a 3ª viagem missionária, nós temos a 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Romanos. Um pouquinho antes dele ser preso, nós temos Colossenses e logo depois Filipenses, Filemão, Efésios e 1ª Timóteo. Aqui, nesse intervalozinho, nós temos Tiago e 1ª Pedro. E antes das demais viagens de Paulo, nós temos a 2ª Pedro. Depois desta viagem de Paulo, depois dessa 3ª viagem que é missionária, não é uma outra viagem comum, mas é uma viagem missionária, depois dela nós temos Tito. E antes de Paulo ir para a prisão, nós temos 2ª Timóteo, antes dele morrer. Né? E temos aqui a 2ª Pedro e Hebreus. Depois, em 70, nós temos a destruição de Jerusalém
e como ponto de referência o exílio de João em Patmos, onde ele escreve Apocalipse e um pouquinho antes as cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, né, por ele, e uma outra carta anterior, carta de Judas. Amados, nós vamos ver detalhes agora de um por um. Amém? Bons estudos.